Boa noite a todos. Que bom estarmos juntos mais uma vez nesta noite e juntamente dos nossos amigos espirituais, nossos mentores individuais, que com certeza se alegram por estarmos aqui em prece, em oração, buscando o conhecimento, buscando também toda a ajuda espiritual. Hoje conosco, Clarissa Colar, do Núcleo Espírita O Semeador, e o tema O Óbolo da Viúva. A frase que trabalhamos esta semana: somos cristãos, na medida em que deixamos que o Cristo viva em nós. Papa Francisco. E a partir de agora nós vamos trabalhar a seguinte frase: a criatura busca Deus pela oração, e ele responde-lhe mediante a intuição do que fazer, de como fazer e para que, fazendo, seja feliz. Joana de Ângeles. Vamos fazer a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós hoje, como lição, acompanhando o Juarez. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Fenelon, Bordeaux, 1861. Item 9. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Espécie de misanthropos a se lamentarem da humanidade em geral. Resistem à tendência natural da alma, que busca em seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto. Mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações, no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras, e que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Que assim seja. Vamos fazer nossa prece, calando a nossa alma ainda mais neste momento, quando nós vamos buscar a figura de um espírito onde admiramos, onde nós, em vários momentos da nossa existência, buscamos a presença deste Espírito. Recorremos tantas outras. Vamos fazer a ligação com nossa Mãe Santíssima. Vamos buscar a figura desta nossa mãe. Mãe de todas as mães. Mãe de todos nós. E somos convidados nesta noite, todos nós, que estamos nesta casa e tantos outros que estão distantes, mas ligados a ela. São convidados para estar com ela neste momento.
sentindo o abraço caloroso, amoroso, sentindo as palavras que vêm do seu olhar doce e meigo a cada um de nós. E assim os amigos espirituais e o mentor desta casa, plasmando a figura desta nossa Mãe Santíssima. E todos nós, como crianças, vamos nos colocar junto desta nossa Mãe, pedindo licença para estar ao seu lado. E estes braços amorosos, calorosos, vêm envolver todos nós, irmãos necessitados, filhos, que necessitamos deste amor, deste carinho, desta nossa Mãe, na certeza de que esta presença nos fortalece, nos enriquece em amor, em paz, alegria, e nós vamos junto a ela, pedindo que neste momento todos nós, aceitando este convite desta nossa Mãe, nos deslocando até o nosso lar, em espírito, vamos assim chegar até o nosso lar, para que esta presença amorável possa inundar todo o nosso lar, envolvendo os nossos familiares também, dando forças, coragem, fé, sabendo de que o amor pode reverter qualquer situação, qualquer momento de aflição, de dificuldade. E nós, muitas vezes no desespero, recorremos a esta nossa Mãe. E dentro do nosso lar, vamos pedir em especial que abençoe este nosso lar. E vamos nos colocando à frente desta nossa Mãe. Aquele nosso familiar que passa por uma provação, por uma dificuldade, por problemas diversos. E vamos conversar com esta nossa Mãe. E a atenção dela toda em especial a este nosso familiar. E nós vamos vibrando por este Espírito que com certeza está junto de nós, para que nós possamos auxiliá-lo e para que ele também possa nos auxiliar, desenvolvendo a paciência, a ternura, o amor e tantas outras coisas mais. Não estamos por acaso, mas temos a certeza de que esta presença irá envolver o coração deste familiar e de todos os familiares que residem neste lar. E para pedir assim o auxílio, esta nossa Mãe Maria busca seu Filho, nosso irmão Jesus, onde também Jesus, se colocando, se postando
neste lar, intensificando o amor, a paz, para que dias melhores possam vir e trazendo assim o entendimento a cada um de nós. Mestre Jesus, nos curvamos diante de Ti. Agradecemos pelas bênçãos recebidas. Agradecemos pelas grandes oportunidades de aprendizado e de trabalho. Mestre Jesus, te pedimos que abençoe a cada um destes nossos familiares. E vamos assim mentalizando Jesus, colocando as suas mãos sobre cada um, cada familiar, e pedimos, Mestre amado, que nós possamos ter fé e perseverança. E juntamente de Jesus, outros espíritos se colocando à disposição para servir e trabalhar em nome dele. Agradecemos, Pai, por estas visitas importantes no nosso lar e na nossa vida. Fortalecendo cada um de nós em espírito. E que nós possamos assim continuar esta nossa caminhada, buscando o conhecimento tão necessário para nos fortalecer. Agradecemos, Pai, por estes momentos e agradecemos pela presença da nossa querida Clarissa, que vem trazer a sua mensagem, nos fortalecendo e principalmente incentivando a cada um de nós, para que nós possamos praticar a verdadeira caridade com o coração. E que ela leve deste ambiente, desta casa, as melhores vibrações também para o seu lar, seu companheiro, para que tudo possa sim intensificar com as nossas melhores vibrações. E agradecemos com a prece: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. O tema da nossa conversa de hoje é o óbolo da viúva. O óbolo da viúva é uma parábola que é descrita nos evangelhos e é uma parábola que Jesus nos deixou como ensinamento de uma situação que ocorreu há mais de 2000 anos sobre o significado da verdadeira caridade. Óbolo significa doação. Então foi uma situação que Jesus observou da doação de uma viúva. Então o que ocorreu que está relatado nos evangelhos? Jesus, naquela época, estava no templo de Jerusalém, observando a rotina daquele ambiente e a movimentação que estava ocorrendo. E naquela época as pessoas faziam as doações
num jarro de madeira que ficava perto da escadaria. Então as pessoas passavam, colocavam as grandes quantidades de moeda, e ao colocar as moedas, as doações que elas tinham, fazia barulho, chamando a atenção das pessoas que passavam. Então muitos utilizavam essa doação, esse ato de doar, para se promover, porque quanto mais moedas você tinha, maior era a sua doação e maior o barulho e mais atenção isso chamava. E eis que surge no meio das pessoas uma pobre viúva com 2 moedas, basicamente tudo que ela tinha ali com ela, né, até o necessário para que ela pudesse se sustentar. E ela vai e joga essas 2 moedinhas no jarro, como doação da parte dela. Jesus observa esse ato, ele chama os seus discípulos e diz ali que dentre todos, aquela pobre viúva era de fato a que mais tinha contribuído, porque aquelas moedas que ela jogava, para ela era uma necessidade, enquanto que os outros estavam jogando ali como o supérfluo, né, era o que eles tinham sobrando, era o supérfluo deles. Eles já eram ricos, então eles davam ali o que sobrava. Essa é uma parábola bastante interessante e por mais que essa situação tenha ocorrido há 2000 anos, ela é muito atual, para que a gente possa refletir um pouco sobre o verdadeiro significado da caridade. O que Jesus quis dizer com aquele ensinamento, né, mostrando o ato daquela viúva ao doar as 2 moedinhas? Ele quis mostrar a respeito do desinteresse pessoal quando a gente pratica a caridade. Aquela caridade verdadeira, né, aquele amor puro que a gente sente, quando a gente é tocado por uma causa ou por ajudar alguém, para fazer o bem ao próximo da maneira que seja, pensando muito mais na necessidade dos outros do que na nossa própria necessidade. Fazendo isso em silêncio. Fazendo isso, né, como Jesus disse, sem que a mão esquerda saiba o que a mão direita faz. Ou seja, sem mostrar, sem compartilhar, né, fazendo isso por dever, fazendo isso buscando agradar a Deus e não aos homens, né, fazendo isso por dever cristão, por amor verdadeiro, né? Então, Jesus nos chama a atenção sobre essa verdadeira caridade, aquela que faz muitas vezes esquecermos das nossas próprias necessidades, esquecermos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos interesses pessoais, para pensar no próximo, né? É isso que Jesus nos convida. E muitas vezes nós, na nossa caminhada, que ainda sabemos que temos muito para evoluir, para aprender, ainda estamos caminhando, aprendendo sobre o significado do verdadeiro amor. E por mais que a gente já tenha dentro de nós aquele desejo de fazer o bem, de ajudar, tenho certeza que todos aqui se esforçam no dia a dia para nos tornarmos pessoas melhores, ainda estamos aprendendo sobre esse verdadeiro amor. Eu gostaria de trazer 2 exemplos aqui para a nossa reflexão, até exemplos pessoais, porque é mais fácil da gente falar. Quando a gente acha que está fazendo bem, mas ainda é um bem que poderia ser um bem maior, aquele amor verdadeiro que Jesus nos convida nessa nossa trajetória de evolução. Eu tenho dentro da família uma pessoa que tem problemas com alcoolismo. É um familiar bem próximo. E isso é natural que gere mágoas, ressentimentos com os próprios familiares. Muitas vezes por falta de compreensão da dificuldade do outro. Muitas vezes pelo fato do outro não fazer exatamente o que a gente gostaria e o que convém a nós. Então é uma situação complicada que tenho certeza que muitos ou passam situações semelhantes, onde tem alguém que não faz exatamente aquilo que a gente quer. E aí muitas vezes eu percebo que em diversas situações, quando nós procurávamos chamar esse familiar para uma conversa franca, sincera, no nosso entendimento, buscando estender a mão para mostrar que aquele familiar precisava buscar ajuda, mudar as atitudes por prejudicar ele mesmo e os familiares em volta, não era da melhor maneira, porque na nossa cabeça estávamos ajudando. Na nossa cabeça a gente estava cobrando porque era necessário, a gente estava cobrando para ele se reerguer. Mas como não era feito com todo o amor possível, como ainda tinha mágoa, ressentimento, como ainda tinha até uma certa raiva por aquela situação, muitas vezes a maneira que a gente cobrava, e ainda cobra, porque essa situação ainda ocorre, deixa a pessoa com a autoestima mais baixa, se sentindo culpada, se sentindo triste por aquela situação. É claro que não dá para generalizar, mas o que eu quero dizer é que isso é um exemplo
porque é necessário firmeza em alguns momentos, é necessário se dizer a verdade em muitos momentos. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o nosso sentimento quando a gente faz isso. Quantas vezes ocorre nas nossas vidas, como mães, pais, irmãos, filhos, amigos, que a gente procura estender a mão para alguém, ajudar alguém, mas aí a gente faz, né, daquele nosso jeito, né? A gente fala, não, eu falo porque eu gosto, eu falo porque eu amo, eu falo desse jeito porque eu brigo, porque é o melhor. Mas aí a gente se pergunta, é a melhor maneira de fazer? É com todo o amor possível que a gente está fazendo isso? É com sentimento de humildade ou é com aquele orgulho, com aquele egoísmo, para que a pessoa atenda o que a gente acha que é certo e não com a nossa total compreensão da dificuldade do outro? Então, o que eu quero dizer é que, por mais que muitas vezes a gente queira o bem e fazer o bem, e ainda bem que a gente tenta, mas como espíritos em evolução, a gente tem que buscar cada vez mais refletir e entender qual que é a proposta do Mestre Jesus. Que quando esteve aqui, e em muitos momentos foi firme, quando precisava, tinha um amor que transbordava no seu coração. Era a doçura com a firmeza. E ele tinha compreensão pela dificuldade de cada um. Né? E a partir do momento que a gente se esforça e busca fazer isso, a gente é como aquela viúva que não pensa nos seus interesses pessoais, que para ela era material, mas aqui a gente está trazendo interesse pessoal como o nosso orgulho e o nosso egoísmo, para pensar na necessidade do outro, daquele que precisa. Quer ver um outro exemplo que já aconteceu comigo? E aí é mais fácil de falar? E eu já tive nas duas posições. Quando alguém vem pedir ajuda para a gente, desabafar. Aí a gente se abre para ouvir a pessoa, né, naquela conversa. E aí a pessoa vem falar para a gente, primeiro que a gente fala assim, não, mas não liga para isso. É tão fácil. Não, quando você deixar de prestar atenção nisso, você vai ver que isso é bobagem, isso é besteira. É muito fácil lidar com isso. Ou ainda, quando a pessoa vem falar, a gente põe uma lista de ações para ela fazer, como se fosse num passe de mágica. Ou a gente ainda conta a história que a gente teve sucesso, enfim, como foi fácil a gente lidar com aquela situação. Isso já aconteceu comigo e eu também já tive do outro lado. Quando eu precisava desabafar com alguém, contar alguma coisa que eu estava sentindo, e eu só queria naquele momento ser acolhida, sem um julgamento. E aí naquele momento eu pensava, mas poxa, a pessoa me falando que é fácil, que é tão fácil, mas se fosse fácil, primeiro que eu não ia estar sentindo isso. Eu já não ia estar desabafando. Pode ser fácil para ela, mas não é fácil para mim. E eu queria poder falar sem ser julgada, sem a pessoa dizer o quanto isso pode ser feito de maneira diferente. Eu só queria falar e ser ouvida. O que eu quero dizer com esse exemplo, sem generalizar, para a gente refletir sobre o sentimento. Porque não é a ação, não é o que a gente fala, não é a dica que a gente dá, ou dá dica ou não dá dica, ou julga ou não julga, ou fala que é fácil ou não é fácil. Eu não estou dizendo isso, porque cada situação é uma situação. Mas que a gente possa começar a refletir cada vez mais na nossa vida o sentimento que a gente emite para aquela pessoa. Porque a partir do momento que a gente tiver total sintonia com o bem, realmente se conectar com aquela situação, querer fazer o melhor e agir da melhor maneira possível, buscando amá-la e compreendê-la, a gente vai fazer o certo. Que muitas vezes é não dizer nada. Quantas vezes a gente já não se pegou e fala, nossa, não sei o que dizer para aquela pessoa para ajudar ela? Às vezes não precisa dizer nada, porque o que a gente diz está aqui, no coração, e não na razão. O que ela vai sentir é o que a gente transmite, e isso é energia. As palavras que saem, elas vão sair com amor, porque aquele vai ser o sentimento verdadeiro que a gente vai estar emitindo naquele momento. Então, são só 2 exemplos simples que podem ocorrer em diversas maneiras para que a gente possa refletir sobre a verdadeira caridade. Que não importa o que seja a ação, mas importa que a gente saia um pouco do nosso mundo, né, das nossas ideias, dos nossos interesses, e passe realmente a olhar com aquele amor verdadeiro para o nosso próximo. Que aí a gente vai estar em sintonia com o bem e nós vamos saber o que fazer na hora certa. A gente vai estar com aquela antena ligada, né, com mais alto, para que até através da intuição, como disse a frase da semana, que eu achei bem interessante, né, quando a gente pede em oração,
a gente recebe intuição que a gente precisa fazer. E é mais ou menos isso, aquela antena ligada com a nossa disponibilidade no bem, que com certeza a gente recebe o amparo para as nossas dificuldades e também para auxiliar as dificuldades do nosso semelhante. E aí a gente poderia pensar, poxa, mas estou aqui hoje para ser ajudado, né? A gente precisa também. Cada um de nós aqui tem nossa história, nossas dificuldades. Estamos aqui muitas vezes buscando auxílio físico, né? Tem algumas pessoas que procuram, tem outros problemas familiares, pessoais, como desemprego, enfim, diversas dificuldades. E a gente vem aqui falar de caridade, ajudar o outro, se a gente que precisa ser ajudado. Por que é tão importante falar sobre o amor ao próximo, como foi a lição da noite hoje também que foi lida? Porque a partir do momento que a gente se abre para buscar o bem, para buscar estar em sintonia com o mais alto, e se a gente tiver dificuldade, conseguir deixar isso de lado para olhar para o próximo quando a oportunidade aparece, que é todo dia e toda hora, né? Os momentos que a vida apresenta, quando estivermos em sintonia com o amor, assim como o Espiritismo nos ajuda a compreender que é a lei de causa e efeito, a gente recebe o amor de volta. A gente recebe o amparo que nós precisamos das nossas próprias dificuldades. É a matemática do amor, que, aliás, nem é tão matemática, porque a gente dá um e recebe muito mais. Mas quando a gente faz isso, tem que ser com aquele desinteresse pessoal, sem esperar nada em troca, sem cobrar de quem a gente está oferecendo alguma coisa. Porque muitas vezes a ajuda nem vem daquele que a gente ofereceu. Que aquela pessoa não está preparada para nos retribuir o favor, mas isso pouco importa. Porque a caridade que ensina Jesus é aquela que a gente faz para agradar a Deus, o nosso dever cristão. Aquela que a gente faz no silêncio. Porque é aquela caridade que tem duplo mérito, né, que a gente ajuda e ainda não humilha a pessoa que recebe. Nem mostra, muitas vezes, que está ajudando. Né, aquela caridade que consegue identificar no silêncio. Né, às vezes a pessoa nem pediu e a gente já consegue identificar e auxilia e ela nem percebe que ela está recebendo. Porque a gente não espera que ela saiba, nem ela saiba. Né, porque a gente faz isso por um sentimento fraterno. Que a gente está distante desse amor que Jesus aqui esteve, a gente está distante, senão não estaríamos aqui evoluindo, passando por tantas dificuldades. Mas é importante que a gente possa refletir dentro das nossas atitudes diárias, dentro da nossa vida, né, essa busca para auxiliar o próximo, até para que a gente esteja em sintonia do bem. Quer ver 2 exemplos de mecanismos de como a gente recebe o bem de volta dentro da lei de causa e efeito? Consideremos que existem espíritos que buscam que o bem se faça presente na Terra. Que buscam trabalhadores em sintonia, aqueles que eles podem contar que é ponta firme, que vai fazer com que o bem se faça presente. Eles vão encontrar alguém sem dificuldade aqui na Terra? Não vão. Eles vão encontrar pessoas normais, cada um com os seus limites e com os seus problemas. Mas eles vão buscar sustentar aqueles que estão disponíveis ali quando eles precisam. Por quê? Porque eles precisam. Que eles precisam que o bem se faça presente. Então, lá estão eles, nos sustentando. Lá estão eles, nos fortalecendo. Independente das nossas dificuldades. Lá estão eles, nos compreendendo e nos ajudando a seguir em frente. Então, é um exemplo de como a gente recebe ajuda se a gente ajuda o outro. Um outro exemplo. Quando nós conseguimos auxiliar alguém com aquele desinteresse pessoal, isso gera uma gratidão no outro que nos auxilia muito dentro da nossa caminhada. Isso está descrito em vários exemplos, né? Mas quem teve a oportunidade de ler o livro Nosso Lar, de Chico Xavier, né, pelo espírito André Luiz, ou ver o filme, isso também está relatado no filme, é muito interessante. O André Luiz, essa história do Nosso Lar, né, a história do André Luiz, ele era um médico aqui na Terra. E ele era uma pessoa, enquanto viva, que ele não se preocupava muito com o semelhante. Ele não tinha esse despertamento, né, essa preocupação. E aí ele atendia de má vontade uma mulher, uma senhora, que precisava de ajuda médica. E ele atendia ela lá sempre por último, né, meio que contra a vontade dele, atendia e pronto. Atendia ela de graça. Essa mulher, ela era tão grata
pelo que o André Luiz fazia por ela, tão grata, porque para ela era tanto, para ele era pouco, mas para ela era tanto, que quando o André Luiz desencarna, aí ele passa por algumas fases lá no plano espiritual, depois ele vai ver de quem foram as preces, além da mãe dele, que o sustentaram na caminhada. De quem foram as preces que o auxiliaram ali nos momentos mais difíceis daquela transição, quando ele desencarnou. Era exatamente daquela mulher que ele atendia de má vontade. Porque a gratidão dela, o reconhecimento dela por aquilo que ele fazia era tão grande, ela pedia com tanto amor para Deus que amparasse a caminhada, que isso o auxiliou, né, naquele momento difícil que ele atravessou. Né? Então, mais um exemplo aqui de como fazer o bem auxilia as nossas próprias dificuldades, né? Auxilia o nosso caminhar. Né? E como que a gente pode fazer o bem? Porque a gente pensa, mas eu não tenho condição física, eu não tenho o dinheiro que eu gostaria para sair aí distribuindo, eu não tenho o tempo necessário porque eu tenho uma vida muito atribulada. Como que eu posso fazer o bem? Né? Como que a gente pratica a caridade? Ela simplesmente pode ser feita em todos os momentos da nossa vida. Não precisa tempo nem dinheiro para a gente conseguir compreender alguém que pisou na bola conosco, porque estava num dia difícil, ou porque não pode oferecer coisa melhor naquele momento, naquele estágio evolutivo. Não tem tempo nem dinheiro para que a gente possa entender aqueles que a gente nem conhece e que se equivocaram na caminhada, se equivocaram na estrada da vida. Quantas oportunidades aparecem no nosso dia que a gente vê nos noticiários, pessoas que cometeram equívocos gravíssimos. E lá está nós, desejando mal, muitas vezes, apedrejando, né, nosso apedrejamento moderno é na internet, na roda de amigos, né, desejando mal, desejando pena de morte, desejando sofrimento para que a pessoa pague. Né, e Jesus apresenta outra proposta: amai os vossos inimigos, compreendei aqueles que erram. Eu não quero dizer que a gente não precisa ser firme contra aqueles que erram, porque eles se comprometem perante uma lei civil, precisam cumprir uma lei para organizar a sociedade, para que não haja a violência demasiada. Mas o nosso sentimento em relação a essas pessoas é responsabilidade nossa, independe do que foi feito. Isso é caridade. E todo dia nós somos convidados a compreender as pessoas que se equivocam na caminhada. Todos os dias somos convidados a prestar atenção, entrar em sintonia com o semelhante, sair um pouco do nosso mundo, dos nossos próprios problemas, para olhar para o nosso próximo, que pode ser nosso vizinho, que pode ser nosso amigo, que pode ser nosso chefe, nosso colega de trabalho, nosso pai, nossa mãe, enfim, todos aqueles que apresentam essa oportunidade, todas as pessoas à nossa volta. Então, a caridade não é só o tempo que a gente dedica num trabalho voluntário, que é importante, não é só o dinheiro que a gente oferece, o auxílio material, que é importante, mas, acima de tudo, ela está relacionada ao nosso sentimento em relação ao próximo, não à ação. Porque eu posso trabalhar num trabalho voluntário e ser quase um evento social, porque eu não estou inteira naquele momento, porque eu estou ali para rever as pessoas ou por achar que estou fazendo alguma coisa boa. Mas se eu não estiver em sintonia realmente com aquele trabalho, com aquela pessoa que precisa, é praticamente mais uma atividade dentro da rotina que a gente tem. Né? Então, a caridade está muito mais envolvida ao que a gente traz dentro do nosso coração. Então, a oportunidade de fazer a caridade é a todo momento. Quer ver uma coisa? Quantas vezes a gente olha num grupo de amigos, numa conversa, aquela pessoa que está ali quietinha, que está fora do grupo, às vezes aquela pessoa está pedindo um socorro silencioso, está com problemas, dificuldades, ela só precisa de alguém ali para se aproximar, uma atenção, alguém para perguntar se está tudo bem. E essa sintonia, né, essa nossa sensibilidade para perceber a ajuda onde ela se faz necessária, e não que a gente tem que sair procurando porque é natural, acontece quando a gente quer realmente fazer o bem, quando a gente passa a refletir sobre a importância de auxiliarmos o próximo, de olhar mais para o próximo e não para o nosso próprio mundo, para as nossas próprias preocupações. Porque a gente entra em sintonia com o mais alto e eles mesmos acabam influenciando e passa a ser natural. A gente passa a se interessar mais pelas pessoas à nossa volta. A gente passa a se interessar mais o que acontece ao nosso redor
não tanto ao nosso centro, né, na nossa própria vida. E isso traz equilíbrio, isso traz paz de consciência. A felicidade se resume a isso, porque não há felicidade que não é dividida. Não há felicidade quando a gente só busca satisfazer os nossos próprios interesses ou os interesses daqueles que a gente ama, às vezes até um amor egoísta. A felicidade, ela consiste quando todos nós conseguimos realmente amar uns aos outros, amar o próximo como a si mesmo, como estava na lição, né? Jesus, uma vez, ele foi perguntado por um doutor da lei, né, quem que é o próximo? Né, já que ele fala amar o próximo como a si mesmo, quem que é o próximo? E aí, ele, ao responder essa pergunta, ao invés de ele dar a resposta, ele conta uma parábola, mais uma história do bom samaritano, que acho que vocês já alguma vez já ouviram falar, né? Então, o que consiste essa parábola, essa resposta de Jesus sobre o próximo? Ele conta que, certa vez, estava descendo de Jericó, Jerusalém, um rapaz, um homem, e aí ele é assaltado no meio da estrada. Ele é espancado, assaltado, e ele fica largado lá, nu, inconsciente, né? Lá daquele jeito que deixaram ele. E aí passa por ele primeiro um sacerdote. Olha aquela situação e segue seu caminho. Aí depois passa por ele um levita, daquela época, né, da época de Jesus, passa por ele e segue seu caminho. Aí, de repente, passa um samaritano por ele. Aí olha a situação daquele homem, tem o sentimento, né, se conecta. Então, olha aquela situação, se sente condoído por aquela situação e resolve ajudar. Então, ele desce lá do cavalo dele, pega o que ele tinha lá na hora que ele estava em viagem, e aí ele passa a cuidar do rapaz caído. Então, ele limpa as feridas, trata as feridas com óleo, o azeite que ele tinha na bagagem. Ele coloca, depois de dar os primeiros socorros, o rapaz no cavalo e leva ele até uma hospedagem. Ele passa a noite com esse rapaz, cuidando, ajudando, né, dando todo o suporte que ele precisa. E na noite seguinte ele precisa seguir viagem. Então ele chega no dono da hospedagem e fala assim: olha, o rapaz vai ficar aqui, você deixa ele aí até, eu vou pagar adiantado, você deixa ele aí até ele melhorar, e depois eu volto e eu acerto se tiver algum gasto extra que passou do que eu ofereci aqui, que eu já paguei adiantado. E aí Jesus, ao contar essa história, respondendo à pergunta do doutor da lei, ele fala: vide, você quer saber quem é o seu próximo? Vai e faz o mesmo que o samaritano. Essa parábola, ela é muito interessante. Cada vez que você pensa nela, ela tem vários significados, né? Um deles, por exemplo, quem que é o próximo? O próximo é qualquer um que se apresente. O samaritano não pergunta se aquela pessoa era pobre ou rica, se estava lá por culpa própria, porque era um bandido, porque tinha sido espancada por ter feito alguma coisa, ou se não foi por culpa própria. Não pergunta nada, não quer saber de qual religião que era. Ele simplesmente tem aquele interesse e aquele sentimento de auxiliar. Jesus coloca de maneira proposital o sacerdote, que era o religioso da época, como aquele que passou e não ajudou. Justamente para mostrar que não é o que a gente fala, não é o conhecimento que a gente tem que mostra qualquer coisa, mas é o sentimento que a gente tem. Então, mais uma vez, quando Jesus fala da caridade, ele nos chama a atenção para o sentimento que a gente tem e não para o ato externo. Tem uma outra parte dessa parábola que eu gosto de pensar, que é imaginando que o samaritano fez tudo aquilo, ele não fez sozinho. Ele precisou dos elementos para ajudar. Ele precisou ter ali o óleo, o vinho, ele precisou ter o cavalo para levar, ele precisou ter o dono da hospedagem para aceitar aquela situação. E se a gente pensar que Deus é o samaritano? E Deus, para fazer o bem, para levar ajuda, ele precisa de quem? Como que Deus ajuda cada um de nós? Porque ele ajuda. Por mais que às vezes a gente se rebele e ache que não, ele ajuda. E ajuda sem, às vezes, nem perceber. Ele já ajuda antes da gente pedir. Como que Deus ajuda a gente? Ele vem aqui e faz um milagre e tira todas as nossas dificuldades de uma vez? Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Só que para isso, ele precisa que os homens estejam em sintonia com ele. Ele precisa que os homens sejam um elemento daquele amor, daquele auxílio.
né? Então Deus precisaria do quê? Do óleo, do azeite, do cavalo, do dono da hospedagem, né? Então, que a gente possa na nossa vida buscar ser esses elementos. Que a gente possa na nossa vida, cada dia mais, buscar seu óleo, azeite, que limpa ali as feridas daqueles que a têm por conta das suas limitações, mesmo que a gente tenha as nossas, mas que a gente possa ajudar um ao outro. Que a gente possa ser o cavalo que muitas vezes precisa sustentar alguém nos ombros para essa pessoa não cair. Por mais que ela não pense igual a gente, por mais que ela não faça o que a gente quer, por mais que ela tenha nos prejudicado muitas vezes. É claro que temos os nossos limites ainda. Ninguém aqui já atingiu um grau de evolução se a gente não estivesse aqui. Mas que a gente possa buscar a cada dia compreender mais os nossos semelhantes, para conseguir amá-lo da maneira que eles são. Porque a gente também espera ser amado. E cada um de nós tem as nossas dificuldades, cada um de nós tem os seus próprios defeitos, as próprias dificuldades que impõem as pessoas à nossa volta também. Então, que a gente consiga se esforçar para conquistar esse papel de cavalo, muitas vezes, para levar nos nossos ombros aqueles que precisam. E que a gente possa também ser os donos de hospedagens da vida, que recebam no nosso coração com a boa vontade aquilo que Deus nos pede, que é receber aquele que precisa no nosso coração, sem julgamento. Hoje a gente vive um mundo de polaridades, né? Então, ou é esquerda ou direita, ou é pobre ou é rico, ou é feio ou é bonito, ou você é contra ou a favor. E parece que a gente sempre tem que escolher um lado e tem que eliminar o outro lado. E hoje a sociedade vive esse momento, que faz parte desse momento de transição, de você escolher, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que por mais que a gente escolha um lado para se posicionar, a gente precisa compreender aqueles que não pensam como nós. A gente precisa respeitá-lo e até amá-lo. Porque o que define uma pessoa não são as escolhas que ela faz. E o amor que a gente tem que ter por alguém não depende das escolhas que ela faz. Porque senão Deus não nos amaria. Quantas vezes a gente escolheu errado já na nossa evolução? Quantas vezes a gente já teve situações equivocadas, se a gente ainda pensar que não somos só essa vida, já vivemos outras vidas também. E mesmo nessa vida, quantas vezes a gente erra? Imagina se Deus falasse, não, só vou amar você se você torcer para o mesmo time que eu, se você tiver o mesmo partido político, se você tiver a mesma opinião e as mesmas... Se a gente estiver ali, se a gente tiver sintonia. Então, se nós queremos ser amados da maneira que nós somos, se a gente quer ser socorrido quando a gente pisa na bola, se a gente quer ser perdoado, compreendido, então a gente também precisa compreender, perdoar e aceitar. Então esse é o convite que Deus faz, porque a partir do momento que a gente estiver em sintonia, Ele vai nos usar. E aí vai criando uma rede de amor e a gente vai recebendo auxílio, vai recebendo força, vai recebendo coragem, vai recebendo tudo que a gente precisa para seguir em frente. Porque essa é a vida, é essa caminhada que nós precisamos. O mundo só vai ser um mundo de paz, a gente só vai viver num planeta, né, que a gente fala, nós não seremos mais um planeta de provas e expiações, mas um mundo de regeneração, quando cada um de nós puder compreender a importância de compreender o próximo e aceitar o próximo e amá-lo. E amar a nós mesmos. Buscar ser os nossos melhores amigos, compreender as nossas limitações também, caminhar e aprender com humildade, buscando compreender nós mesmos e os nossos semelhantes. Né? Tal é a lei, é assim que a gente vai seguir em frente. Então, essa era a mensagem da noite de hoje, que a gente possa ser assim como a viúva, que deixou de pensar um pouco no orgulho, no egoísmo, nas suas necessidades, e passou ali a olhar um pouco mais, uma visão um pouco mais dilatada, olhar para o próximo, e com certeza olhar por si mesmo também. Porque se a gente busca amar o próximo, a gente está amando nós, porque as pessoas são semelhantes. Né? Então, que Jesus possa nos amparar nessa caminhada, nos fortalecer e nos iluminar a cada dia. Que assim seja. Agradecemos a Clarice por estar conosco nesta noite.
Palestrante de sexta-feira é o Mário Bardella, Marinho, do Núcleo Espírita O Semeador, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Quarta-feira que vem o palestrante é o oftalmologista, o Dr. Urbano da Fonseca, do Centro Espírita Obreiros do Senhor, e o tema A Prece de Jesus. Rapidamente as nossas recomendações, pedindo a cada um de vocês a importância do seu preparo pela manhã, sua prece, a ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor guia, pedindo todo o amparo. Lembrando que é um dia especial para nós, como todos os dias, mas é um dia em que nós devemos procurar ficar bem tranquilos, serenos, para receber o tratamento que a casa oferece. Ao chegar aqui, primeira vez, deverá passar na orientação, relatar o que te trouxe à casa. Os demais que já passaram pela série de tratamentos deverão passar na orientação também e relatar como se encontram. Em seguida, nós fazemos aqui a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós, fazemos uma prece ou uma subida vibratória e dando a sequência à palestra de 30 minutos. Lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra de 30 minutos, continuaremos com os nossos trabalhos. Tratamento PA ficha rosa para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus ressentimentos, mágoa, rancor, ódio, todo pensamento negativo, e em seguida você receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Esse tratamento é feito lá embaixo, onde vocês receberam o passe de harmonização ou passe de limpeza no começo dos nossos trabalhos. Dando sequência ao tratamento PO, ficha verde para os problemas físicos. Encaminhados para esse tratamento, aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus órgãos, membros e células, e em seguida receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, a cirurgia perispiritual, não tem corte físico, mas o mentor utiliza o instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado, e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção, de uma doença que poderá desenvolver aí. Se ele não mexer na região que foi marcado aí na sua ficha, fique tranquilo que ele vai trabalhar à noite, vai mexer à noite, enquanto você estiver deitado, relaxado ali, bem tranquilo. Ao entrar na sala, nós pedimos por gentileza, entre com a sua ficha na mão, não esqueça a ficha aqui fora, e lá dentro entregue para o trabalhador para que ele possa te posicionar nas macas ou cadeiras, como você preferir. Entre bem tranquilo, bem relaxado, não dói, é algo assim bem tranquilo, mas é importante você entrar com fé e se entregar totalmente. Após a sua cirurgia, veja se está bem, será encaminhado até a porta, onde receberá uma água, beba esta água, aguarde uns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Após a cirurgia, nós pedimos para você sentar nas cadeiras ali, do lado direito de vocês, e aguardando então um instante, uma harmonização, que ainda tem os mentores ali trabalhando após a cirurgia. Chegando em casa, antes de deitar, faça a sua prece, a leitura do Evangelho, temos evangelhos lá embaixo, aqueles que desejarem. Peça a Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e equipe de Dr. Hans, o médico responsável pela equipe médica da casa. Ambos estão aqui no quadro do lado esquerdo de vocês, e eles darão toda a assistência a você. Todos que passaram aqui por PA, PO e CR. Todos. E aqueles que estão em casa acompanhando aí ainda, aqueles que fazem o tratamento à distância e aqueles ainda familiares de vocês que não vieram aqui na casa, mas que gostariam de ser assistidos. Peça para se preparar da mesma forma como vocês, deixando uma água separada. Todos deverão deixar uma água separada, um copo, uma jarra ou uma garrafa, e amanhã, pela manhã, faça a prece direitinho, faça a ligação com o Dr. Bezerra, com a equipe do Dr. Hans, e eles estarão fluidificando a água, colocando o remédio necessário para cada um de vocês.
Amanhã pela manhã já comece a beber esta água 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Ok? Quarta-feira que vem sobrou água, beba toda a água e aí à noite sim você deverá se preparar novamente, colocar uma água. Isso a gente faz durante 8 semanas, tá bom? Ou dê continuidade aí conforme o seu problema, né? Ou como você estiver. É importante hoje fazer o seu preparo, evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual hoje. Atividade física, pelo menos 2 dias vamos evitar, os demais dias deverá fazer atividade física, se cuidar direitinho, né, do seu corpo, que nós sabemos que é importante, ok? É importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam o tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza faça, não interrompa, ok? E se tiver que passar por cirurgia material, no dia mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes, equipe Dr. Hans, que possa envolver os médicos da matéria e a equipe da matéria, e eles estarão dando toda a sustentação na sua cirurgia, né, para toda a equipe. Ok? Se ficar alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Se você não sair bem, né, dos tratamentos, procure um trabalhador, você tem que sair melhor do que quando entrou, ok? E lá em cima nós temos o tratamento, um atendimento fraterno, que nós chamamos. Se você quiser falar sobre a doutrina, alguma coisa que esteja passando, temos trabalhadores lá à disposição de vocês. E também já iniciamos aí um trabalho, né, mais um na casa, a divulgação e orientação ao culto do Evangelho no Lar do Céu. Então, aqueles que desejarem, são 30 minutos apenas, né, e temos lá o trabalhador à disposição, das 20h30 às 21h. Então, você pode ficar lá em cima, eles vão esclarecer, perguntar os objetivos, né, o que é o Evangelho no Lar, o porquê é o Evangelho no Lar. Semana passada até a presença do Dr. Hans, a manifestação, não se deu por eu ter segurado um pouquinho, mas ele ia falar alguma coisa sobre o Evangelho no Lar. Então é importante nós começarmos, né, a entender primeiro o que é o Evangelho no Lar, porque eu acredito aqui que muitos não fazem o Evangelho no Lar. E é muito importante isso. Então o trabalhador está à disposição lá às 20h30 às 21h. Ok?